nós vamos à apresentação da tese que tem como título Método de Avaliação do Turismo Inteligente em Negócios Turísticos. Tese ou apresentação que começa com essa agenda que nós podemos ver agora e é implementada segundo esses 13 tópicos que estão sendo demonstrados e que serão revelados no detalhe na sequência da pesquisa. Agora não vou entrar neles porque nós teremos comentado cada um deles na sequência. Começamos pela contextualização e problema de pesquisa. Onde tem-se, primeiramente, uma indústria do turismo, que engloba os negócios turísticos, com um amplo predomínio de pequenas empresas, com uma evidente escassez de recursos e com uma diversificação setorial, tem muitas tipologias de negócios que fazem parte da indústria do turismo. Por todos esses fatores, ela tem N complexidades na sua operação da indústria do turismo. Por outro lado, e não suficiente esses desafios que já são intrínsecos à indústria do turismo, existem fatores externos e mercadológicos que afetam a indústria do turismo, como, por exemplo, a escala no uso de novas tecnologias, como, por exemplo, o próprio turista, hoje que é um turista mais digital pelo uso dessas tecnologias, a ênfase muito grande na experiência do turista, em cada vez mais agregar valor na experiência do turista. Outros temas, como, por exemplo, a ênfase à sustentabilidade, a necessidade pela acessibilidade, já que, por exemplo, se a gente pegar dados do Brasil, cerca de 1/3 da população brasileira tem alguma necessidade ligada à acessibilidade. Então, o mercado é grande, as exigências são grandes por esses assuntos. E aí, ali também tem os pontos de evidência à saúde e à segurança do turista. Questão de saúde que, por exemplo, nos últimos anos, aí até pelos fatores externos, como, por exemplo, da pandemia, ganhou uma ênfase maior. Então, nós temos a indústria do turismo, de um lado, com N desafios intrínsecos dela. De outro lado, N fatores externos que afetam essa indústria do turismo. E aí, o que acontece? É visualizado que a abordagem tradicional de gerir e de atuar no turismo, ela pode não ser adequada para enfrentar tanto os desafios que já existem, como as tendências que foram relatadas. E aí, conforme se mostra na tela, há uma indicação de que é necessário ser inteligente para sobreviver e para prosperar na indústria do turismo. E aí surge, então, o turismo inteligente. Turismo inteligente esse que abre caminho para os negócios turísticos ofertarem nas suas entregas aos turistas com processos mais eficientes, com melhores serviços e com novos modelos de negócio que possam atender tanto as novas demandas dos turistas como potencializar os ganhos desses negócios turísticos. Seguindo adiante, porém, nós temos N gaps que estão envolvidos nessa relação entre a indústria do turismo e o turismo inteligente como uma ferramenta para ajudar essa indústria do turismo. Esses gaps eu classifiquei aqui como gaps de pesquisa e como gaps de mercado. Começando pelos gaps de pesquisa, que são muitos, eu trouxe alguns deles aqui. Por exemplo, não há uma orientação concreta para a implementação do turismo inteligente em vários níveis. Um exemplo deles é do negócio, para que ele seja um negócio turístico inteligente. Por exemplo, faltando também métricas que balizem tanto a implementação de projetos de turismo inteligente, nesse caso, como eu falei, dos negócios, quanto métricas que acompanhem, tanto que ajudem a implementar, como acompanhar a execução dos negócios, dos projetos de turismo inteligente. Quando eu vou para o outro lado, nos gaps de mercado, as pesquisas demonstram que há um atraso digital pelos negócios turísticos, eles não estão acompanhando a evolução tecnológica de mercado. Sabemos que com o advento da pandemia agora houve um ganho em acompanhamento de tecnologia, mas ainda há muito em atraso em relação a isso. Também os negócios não têm foco no turismo inteligente, e aí tem pesquisa que demonstra isso, que as empresas não se preocupam com o turismo inteligente. E também
uma das causas disso pode ser porque não há modelos de negócio claros para direcionar que o empreendimento turístico atue como um negócio turístico inteligente, por exemplo. Ok? Então, nós temos aqui uma conjuntura com vários gaps, tanto de pesquisa como de mercado. Ela fundamenta, então, diferentes oportunidades para que seja feita tanto uma intervenção como contribuição para que a indústria do turismo se aproveite do turismo inteligente e ela possa evoluir para um próximo patamar. Entre essas oportunidades, aparece a pergunta de pesquisa: oportunidades que podem ser trabalhadas no turismo inteligente para negócios turísticos ou a indústria do turismo. Uma delas é a que é direcionada pela pergunta de pesquisa, que é a seguinte: como verificar a ocorrência de práticas de turismo inteligente em negócios turísticos? Pergunta essa que guia os objetivos estabelecidos para a pesquisa, como o objetivo geral, que é de propor um método para a avaliação de práticas de turismo inteligente em negócios turísticos. Também há um desdobramento da pesquisa nos objetivos específicos. Esses objetivos específicos, que agora, então, são apresentados, eles serão discutidos no detalhe na sequência do trabalho. Aqui eu só apresento eles. A gente vai comentar conforme eles forem sendo cumpridos com os resultados da pesquisa. Então, são esses 6 objetivos específicos que guiam ou que guiaram a minha tese. Seguindo aqui, a gente tem o enquadramento da pesquisa como uma tese, entre outros critérios, pelo critério de originalidade. Então, a gente tem ele evidenciado em 4 critérios que eu apresento agora. O primeiro critério é o próprio tema de pesquisa. Como é evidenciado no documento escrito da minha tese, o assunto do negócio turístico inteligente ele é praticamente escasso. Não há muito pouca literatura sobre o assunto, poucas publicações, não chega a uma dezena de publicação. Além disso, a abordagem multidimensional do construto turismo inteligente, que é uma etapa que eu fiz na pesquisa para poder sustentar o instrumento e o método, também não há nada parecido na literatura, inclusive considerando as 14 dimensões que eu apresentarei na sequência. O próprio método que foi proposto também e o consequente instrumento que faz parte desse método também é original. Não existe nada parecido na literatura até o momento de realização dessa tese, como foi informado no documento escrito. Nada parecido, nem método, nem instrumento que balize negócio turístico para que ele implemente turismo inteligente. E, além disso, o diagnóstico que é gerado pela aplicação do método e do instrumento e que é ofertado para os empreendimentos turísticos também é original. Não existe isso na literatura. Além da originalidade, a pesquisa tem sua relevância destacada com base em alguns critérios que eu apresento aqui. O primeiro deles é o histórico na web, com base em dados do Google, aqui é Google Trends, dados de pesquisa sobre o termo turismo inteligente em inglês, como está na tela aí, o Smart Tourism. Nós podemos perceber que ao longo do tempo, aí tem um pouco mais de uma década, as buscas têm um crescimento com um comportamento praticamente linear, mas ele demonstra, ou aliás, onde ele demonstra que o assunto vem ganhando atenção, ele é um assunto que está sendo priorizado por N pessoas que estão procurando cada vez mais por ele. Então, ele é um assunto que está ganhando relevância, inclusive, nas buscas no Google. Agora, quando eu vou para as buscas no contexto acadêmico, pegando as bases de dados Scopus e o Web of Science, que foram utilizadas para a concepção desse gráfico que está na tela, da mesma forma eu enxergo um crescimento aqui que pode ser até feito uma analogia como um crescimento exponencial, quase fazendo uma curva exponencial aqui, de pesquisas acadêmicas publicadas envolvendo o turismo inteligente. Então é um tema que está em foco, que está em ênfase, tanto na busca no Google quanto na literatura acadêmica de pesquisa, né? Complementarmente
a questão da relevância, tem-se a questão das contribuições que são visualizadas como resultantes da presente pesquisa. Nessas contribuições, eu separei elas em três pontos aqui. Primeiro, que está aqui na esquerda, contribuições acadêmicas. Tanto a teoria e prática do turismo inteligente, acredita-se que ela é contribuído com a tese, e aí aqui eu trago uma referência que fala da escassez ainda, da necessidade de evoluir a teoria do turismo inteligente. E aqui eu trago outra referência que fala da escassez na teoria e na prática dos negócios turísticos inteligentes. Então, entende-se que a presente tese ela contribui com o avanço teórico e prático, pensando no acadêmico, desses dois assuntos. Quando eu vou para o mercado, vamos falar assim, nos negócios turísticos, entende-se que a tese oferta um receituário de práticas inteligentes que sejam ou que possam ser adotadas pelos negócios turísticos. E da mesma forma, além de elas terem parâmetros de práticas, elas podem, como resultado disso, evoluir a experiência do turista, evoluir a sua eficiência operacional, e aí, quando a gente evolui a eficiência, a gente impacta diretamente em lucro, por economia de recurso, e aí isso é o cerne, a essência do negócio é gerar lucro, e aí quando eu falo em eficiência, eu estou impactando diretamente em lucro. E não suficiente a contribuição acadêmica e a contribuição de mercado, como eu comentei, outras contribuições são visualizadas como consequência da presente tese. E aí eu trouxe aqui uma citação que fala que o turismo inteligente ele oferta insights práticos para praticamente todos os stakeholders ou os interessados que estão envolvidos na dinâmica do turismo. Então, ele tem muito a ofertar a diferentes outros players, e além do que eu citei aqui. Outras contribuições que eu enxergo que a minha tese trouxe, eu apresento agora projetos de instituições federais ou estaduais. Eu trago aqui, por exemplo, o Plano Nacional de Turismo do Governo Federal, que apresentou nele o turismo inteligente como um foco do Brasil, que os negócios turísticos estavam envolvidos nesses projetos de turismo e que o horizonte de trabalho desse projeto, como está aqui na capa do plano, era 2022. Qual é a conclusão que eu tiro disso? Que o meu trabalho, a minha tese, agrega e complementa esses projetos. E aí aqui eu apresento outro, que é o programa Investe Turismo, também do governo federal e também atendendo esses critérios que estão expostos aqui. Não suficiente, eu trouxe mais dois, para apresentar mais dois projetos. Um outro projeto do governo federal, que é de destinos turísticos inteligentes, que também trabalha com esses critérios aqui, com uma diferença, que ele vai ao horizonte além de 2022. E aqui também tem um projeto que foi entregue a nível estadual de Santa Catarina, e que aí tem relação com essa tese, que é a Rota Estratégica Setorial do Turismo, que era com um horizonte até 2022, alinhado com essa tese, e que também trabalha com esses assuntos. Ou seja, entende-se que a tese também contribui com a execução, com uma melhor implementação de todos esses projetos que estão citados aqui. E eles são exemplos. Existem outros projetos, como o próprio Sebrae tem projeto de turismo inteligente e por aí vai. Tocando brevemente no assunto da aderência ao EGC, é observado que existem algumas relações do nosso programa de pós-graduação com a minha tese. Por exemplo, na questão da linha de pesquisa, essa linha de pesquisa ela é de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. Acredita-se que a minha tese contribui com todos esses pontos que são da linha de pesquisa. Além disso, no EGC, esse meu trabalho foi feito com uma presença muito forte, com uma contribuição muito grande de outros participantes, de outros mestrandos e doutorandos e professores que fazem parte, por exemplo, eu estou citando um grupo aqui, mas eu tive envolvimento com outros. Esse grupo é o Nautur, que é o grupo focado em turismo inteligente, junto ao professor Bis, mas existem outros grupos que eu participei também e que tiveram outras contribuições, como o professor Marcelo, também orientador dentro do EGC. Aqui eu estou citando um deles por ter uma proximidade maior com a temática do turismo inteligente. Na questão do objeto de pesquisa, entende-se que quando você trabalha a aplicação de inteligência nos negócios, inevitavelmente você vai envolver gestão do conhecimento. Ou seja, eu estou muito relacionado com a essência do nosso programa de pós-graduação.
Um outro ponto que também é muito basilar do nosso programa de pós-graduação é a questão tanto da interdisciplinaridade como da multidisciplinaridade. E aqui eu trouxe um pouco de literatura que falam que o próprio turismo é um núcleo de estudos interdisciplinares, até porque o turismo ele é um segmento que ele afeta direta ou indiretamente N outros setores que trabalham vinculados ao turismo, que também sustentam a oferta de soluções para o turista. E aí o que fecha com o que eu acabei de falar? Que uma ação que é tomada no turismo ela pode ter N outros efeitos, ou efeitos dominós em outros setores, inclusive. Então, entende-se que há uma aderência muito forte da tese com o nosso programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Inclusive, no nosso próprio histórico de produções intelectuais do programa, aqui são teses e dissertações, eu trouxe isso para mostrar aqui duas coisas. Uma, aderência com o histórico. Dois, originalidade. O que é a aderência com o histórico? Nós temos já pesquisas que falam de turismo inteligente, nós temos pesquisas que falam de negócios turísticos, mas nós não temos, como vocês podem observar, nenhuma dissertação e nenhuma tese que trabalhe os dois juntos, que trabalhe negócio turístico junto com turismo inteligente. Nós não temos. Então, além de agregar como histórico do GC, ter essa aderência, a tese também entrega originalidade para o próprio histórico do programa de pós-graduação. Mencionando brevemente agora as definições basilares que fundamentam a tese, tem-se o seguinte. Primeiro, eu estava falando antes da indústria do turismo, mas no contexto brasileiro a gente pode chamar também de trade turístico, que é a designação que o governo federal, que outras instituições também utilizam para chamar os negócios turísticos. Então, quando eu estiver falando aqui e também na minha tese, eu posso tanto chamar de indústria do turismo, de trade turístico ou de negócios turísticos. Essas foram as referências utilizadas na minha tese. Quando eu falo na indústria do turismo, então, pegando literatura internacional, nós temos uma referência da Organização das Nações Unidas, que ela demonstra que existem 12 atividades características do turismo, que são essas que estão demonstradas na tela, que eu não vou comentar no detalhe, eu só vou comentar que, por exemplo, nós temos aqui acomodação para visitantes, que pega toda a parte de hotelaria, por exemplo, e nós temos, por exemplo, também a parte de agência de viagens, que é um outro nicho, vamos falar assim, um subsegmento do turismo. Agora, focando no outro, digamos assim, construto basilar da minha tese, um deles é o negócio turístico, o outro é o turismo inteligente. Do turismo inteligente, foram identificados na literatura 7 níveis de abordagem do mesmo, onde a gente tem o próprio construto do turismo inteligente, nós temos o turista, que é o consumidor ou é o usuário desse turismo inteligente, e nós temos, por exemplo, também o negócio turístico inteligente, que é o foco dessa tese. Como exemplo também, vou comentar um que é muito difundido no mundo todo, é o destino turístico inteligente. Ele é um dos níveis que mais tem literatura, que tem mais trabalho sobre o turismo inteligente, diferentemente do negócio, como eu comentei, que tem uma literatura praticamente escassa, né? Seguindo sobre o turismo inteligente, nós temos um conceito que ele é definido como esforços integrados. Quando eu falo esforço integrado, é esforço de diferentes atores do turismo que utilizam tecnologias para coletar, agregar e aproveitar dados para que, no final disso tudo, eles possam ofertar proposta de valor de negócio. Ou seja, gerar negócios com valor, propostas de valor e, no final, gerar riqueza, gerar serviço de qualidade para o próprio turista. Seguindo adiante, nós temos, então, o outro lado, que é o negócio turístico inteligente, que é a agregação do turismo inteligente no negócio. O negócio turístico inteligente, ele é aquele que digitaliza seus processos para que ele possa co-criar a experiência. O que é essa co-criação de experiência? Ele envolve outros stakeholders ou outros players na construção da experiência. Então, por exemplo, ele envolve o turista na construção da experiência dele, para que a experiência do turista possa ser a mais personalizada e aderente possível à necessidade específica de cada turista. Então, eu digitalizo, eu cocrio experiência,
eu oferto serviços e eu também tenho gestão do meu negócio ou gestão governamental ou de instituições em tempo real, para que no final disso tudo eu tenha eficiência, e aí quando eu falo em eficiência eu remeto à questão de impactar diretamente no lucro, no resultado do negócio, eu tenho sustentabilidade, que também pode ser econômica, mas também pode ser sustentabilidade de preservação ambiental do meu destino, que é um fator muito importante no turismo. E aí eu tenho também a questão de evoluir a experiência do turista. Terminada a questão comentado brevemente das definições basilares, nós temos a abordagem metodológica que seguiu o seguinte fluxo de trabalho. Um pouquinho. Ela começou do seguinte, a primeira etapa, partindo de uma revisão integrativa da literatura, foram obtidos os elementos que constituíram a estruturação do instrumento de avaliação do turismo inteligente em negócios turísticos e que se agregaram em algumas outras lógicas, como, por exemplo, a lógica fuzzy, que eu vou comentar na sequência. Então, a literatura e outras literaturas, a literatura do turismo inteligente aqui, outras literaturas sobre a construção de instrumento foram agregadas nessa segunda etapa. Depois que o instrumento estava estruturado, ele passou por uma etapa de validade de conteúdo com especialistas no turismo inteligente. Depois de feita a validade de conteúdo e ter recebido o índice de validade de conteúdo adequado para seguir com o processo, partiu-se para a coleta de dados, que foi realizada como uma amostra específica de negócios turísticos inteligentes, e foi realizada a coleta de dados através de entrevista. Coletados os dados, foi-se para a última etapa da abordagem metodológica, que é a parte de análise dos dados. Essa parte de análise dos dados, ela contou com a lógica fuzzy, que está demonstrada nessas duas etapas. Ela permitiu a construção ou a concepção de um diagnóstico empresarial que foi entregue para cada um dos participantes, já foram entregues. E no final também houve a prova de conceito do método, porque tudo isso que está aqui tem como objetivo no final gerar um método de avaliação do turismo inteligente em negócios turísticos, como foi descrito no objetivo geral. Começando pela revisão integrativa da literatura, eu demonstro aqui de uma forma mais sucinta e resumida que houve uma busca sistemática nas bases de dados Scopus e Web of Science, com publicações até 2019, né, e com essa estratégia de busca focada nos títulos, se baseando na metodologia Prisma, como um protocolo de guia da revisão integrativa da literatura que foi feita, para que eu pudesse depois, pelo Prisma, e os critérios de elegibilidade que foram elencados pelo Prisma, escolher produções intelectuais que fossem teóricas ou empíricas e que de fato fossem do turismo inteligente. Esse foi o primeiro crivo. E o segundo crivo é que cada uma das dimensões elas só seriam consideradas como insumos para a concepção do instrumento se elas tivessem dimensões autorais do turismo inteligente. Ou seja, se eu estou referenciando outra obra ou outro autor, ela não é uma dimensão autoral. Eu tenho que ter um resultado empírico ou uma proposição teórica do autor da obra para que eu pudesse considerar ele como um insumo para o meu instrumento de avaliação do turismo inteligente em negócios turísticos. Então, como que foi feito essa extração de dados? Foi analisado integralmente todos os artigos, leitura completa, e nos trechos dos artigos foram identificados tópicos que remetiam tanto a dimensões do turismo inteligente, quanto itens que compõem essas dimensões. Então, eu trouxe um trecho aqui que fala que o ambiente inteligente é uma das dimensões mais importantes dos destinos turísticos inteligentes e que a gestão sustentável dos recursos é algo também muito importante nisso. Então, qual foi a dedução que eu tive nesse exemplo? E para mostrar como foi feito, a dimensão sustentabilidade, e como ele fala aqui no final, eu tenho um item que é gestão sustentável dos recursos. Então, o que isso significa? Significa que, fazendo isso, eu extraí insumo para todas as dimensões do instrumento com base em mais de 200 artigos analisados. Seguindo aqui, então, como que foi a sequência do trabalho? Depois que eu analisei cada artigo na íntegra, essa matriz foi utilizada da seguinte maneira. Eu identifiquei que o autor tem uma dimensão como aquela que eu mostrei no slide anterior de sustentabilidade.
E aquela dimensão, no caso ali, era do destino turístico inteligente. O que eu fiz? Eu coloquei a dimensão sustentabilidade aqui, por exemplo, e aí eu fiz um cruzamento. Dimensão sustentabilidade, a referência que sustenta aquela fala e qual nível do turismo inteligente que aquela dimensão está relacionada. Essa matriz, como vocês podem ver, ela é um apêndice da minha tese, que tem mais de 10 páginas de referências que fundamentaram as 14 dimensões que eu vou apresentar na sequência. Seguindo adiante, então, explicado como foi feita a revisão integrativa da literatura, houve a estruturação do instrumento. Instrumento esse que foi concebido com base nos seguintes critérios. População, qualquer negócio turístico. Então, aquelas 12 atividades características do turismo que eu apresentei antes, que é uma proposição da ONU, em parceria com a Organização Mundial do Turismo, qualquer um daqueles negócios, ou qualquer negócio que se encaixar lá, é a população-alvo do meu instrumento. Qual é o objetivo do instrumento? Verificar a intensidade da ocorrência de práticas de turismo inteligente em negócios turísticos. Qual é a escala que foi determinada para o instrumento? Escala Likert Fuzzy, com pontuação de 1 a 5 para verificar a ocorrência de práticas de turismo inteligente, desde muito baixa a inexistente, passando por baixa, moderada, alta e a quinta e última, muito alta. Ocorrência de práticas de turismo inteligente. Além disso, um último critério que foi considerado na proposição ou na construção do instrumento foi a temporalidade. Considerou-se, com base no referencial em outros instrumentos, somente os últimos 3 anos da evidência das práticas dos negócios. Então, esses foram os critérios que direcionaram a estruturação do instrumento. A próxima etapa, então, é a validade de conteúdo. O que foi colocado como diretriz a partir da literatura para a etapa de validade de conteúdo? A literatura fala que eu tenho que ter pelo menos 5 especialistas avaliando o meu instrumento, no mínimo 5, que eu tenho que ter um índice de validade de conteúdo de no mínimo 0,8 para instrumento novo, para que ele seja considerado válido quanto ao seu conteúdo. Eu avalio também, na validade de conteúdo, atributos de clareza e representatividade, que são esses 2 critérios que eu estou citando aqui, ou atributos. E a minha escala de avaliação com os especialistas teve 4 itens. Por exemplo, desde não claro até muito claro. Uma escala de 4 itens sem um ponto central. Sobre a coleta de dados, foram definidos os seguintes critérios iniciais. Pelo menos 5 negócios turísticos catarinenses, negócios esses que tivessem extremos situacionais para os critérios avaliados. O que é isso? Que eu pudesse enxergar negócios que tivessem uma tendência a ter um maior potencial ou maior ocorrência de práticas de turismo inteligente, e, por outro lado, negócios que tivessem uma tendência ou uma perspectiva de ter menos práticas ou menos ocorrência de práticas de turismo inteligente, para que eu pudesse fazer a prova do conceito do instrumento, se ele detecta variadas práticas em diferentes negócios, de diferentes regiões e de diferentes segmentos. Então, além disso, na coleta de dados, representantes respondentes de níveis estratégicos ou táticos que tenham conhecimento suficiente e abrangente dos critérios do instrumento. Então, esses foram critérios utilizados para a coleta de dados, que ainda, ou aliás, que se complementa agora com a parte de análise dos dados. A análise dos dados ela foi feita com base na lógica fuzzy, que se utiliza de variáveis linguísticas, como é explicado e é detalhado na tese, no relatório escrito. Ela trabalha com uma função de pertinência triangular, como é percebido na tese, como eu vou apresentar na sequência, passando pelos processos onde eu fusifico os números as variáveis que são coletadas, eu fusifico elas, depois eu desfusifico para apresentar um resultado final, onde a lógica fuzzy busca apresentar uma proximidade com a imprecisão do pensamento humano, trazer um pouco mais próximo de como impreciso é o pensamento humano. Ainda sobre a análise dos dados, ela gera basicamente 2 resultados. Um diagnóstico empresarial que é composto por um gráfico radar, que será apresentado na sequência.
ela também apresenta oportunidades e necessidades de intervenção pela empresa. Isso foi entregue individualmente para cada empresa. E ela também apresenta uma escala de classificação do negócio como um negócio turístico inteligente, que é uma escala que vai ser apresentada na sequência também na parte de resultados. Uma outra entrega da tese é a prova de conceito do método proposto. Como que essa prova de conceito é feita? Basicamente, nesses 3 critérios que estão aqui, começando por um comparativo entre dados do campo e dados da teoria que estão representados no próprio instrumento. Outro ponto, o instrumento, para que ele tenha uma prova de conceito adequada, ele tem que detectar diferentes intensidades de ocorrência das práticas, como eu falei antes, em diferentes negócios, de diferentes lugares. Então, ele tem que ser capaz de detectar essas diferenças nas ocorrências das práticas. Além disso, foi determinado que para a prova de conceito, como está explicado na tese, seriam 2 regiões catarinenses escolhidas, que foram as regiões de Florianópolis, com base nos dados do IBGE, e a região de Blumenau. E 2 segmentos turísticos que foram escolhidos, o segmento de acomodação para visitantes e o segmento de esportes e recreação, como vai ser comentado na sequência. Agora a gente entra na parte, então, de apresentação dos resultados da tese. Começando pela revisão integrativa da literatura. Com base na metodologia Prisma, então, a gente está colocando aqui que foram 4 etapas trabalhadas, desde a busca, a seleção dos artigos pelos critérios de elegibilidade e lá no final os artigos selecionados, então, como está exposto na tese. Foram localizadas 514 produções intelectuais nas 2 bases de dados mencionadas, Scopus e Web of Science, e também fazendo uma busca exploratória complementar em outras fontes de dados. Foram analisadas 263 produções intelectuais na íntegra, e no final a gente chegou em 211 produções intelectuais que atenderam aos critérios de elegibilidade e que geraram insumos para a concepção do instrumento e das dimensões. Falando nessas dimensões, a gente tem o seguinte: as 14 dimensões do turismo inteligente que foram identificadas na literatura. Por que elas são dimensões do turismo inteligente? Porque eu fiz naqueles 7 níveis daquela matriz que foi apresentada na metodologia. Então, elas se referem a todos os níveis do turismo inteligente, como está apresentado aqui. E com isso, tem-se o cumprimento do primeiro objetivo específico. Como eu comentei que eu não mencionaria eles lá atrás, chegou a hora. O primeiro deles foi, dos objetivos específicos, mapear as dimensões que compõem o turismo inteligente em seus diferentes níveis, os 7. Seguindo aqui, o próximo passo da pesquisa foi verificar a aplicabilidade dessas 14 dimensões nos negócios turísticos. E aí, o que foi feito para isso? Primeira coisa que foi ponderada, que as 14 dimensões, elas têm relação com o negócio turístico, mesmo que ela tenha vindo, por exemplo, do destino turístico inteligente. Por quê? Porque esse negócio turístico, ele sustenta a oferta turística num destino. Então, se tem uma dimensão que é aplicável ao destino, ela também pode ser aplicável ao negócio. Um outro exemplo, eu tenho uma dimensão que é aplicável ao turista inteligente. Por que ela pode ser aplicável ao negócio turístico inteligente? Porque é esse negócio que atende esse turista. Então, foi considerada a lógica de avaliar nas 14 dimensões quais eram aplicáveis aos negócios turísticos inteligentes. O que a literatura nos mostrou? Que 2 delas não são aplicáveis. Primeira, dimensão governança, e segunda, dimensão mobilidade. Aqui estão as referências que embasam essa tomada de decisão, que é a seguinte: elas são cortadas fora da lógica do negócio turístico inteligente. Por quê? Porque ambas as dimensões, governança e mobilidade, elas se referem a questões ligadas a, por exemplo, entes públicos. A governança é algo que o ente público ou instituições que coordenam a execução da governança. E a participação do negócio na governança está na dimensão que se mantém aqui, colaboração. Então, o negócio contribui com a governança por aqui. A dimensão mobilidade, ela se refere muito mais a transporte público e urbano e não turístico.
E o negócio contribui com ela pela acessibilidade. Ou seja, foram descartadas essas duas dimensões, restando 12 dimensões que foram então consideradas como aplicáveis ao contexto do negócio turístico inteligente que aparece agora. Esse negócio turístico inteligente, ou essas dimensões, cumprem com o objetivo específico B, que é de identificar as dimensões do turismo inteligente que sejam aplicáveis em negócios turísticos. São essas 12. Seguindo adiante, a revisão integrativa da literatura, ela trouxe os insumos para que se pudesse conceber um instrumento. O que foi feito com base nas 12 dimensões, que são essas que estão aqui, que se desmembraram em 32 itens, isso tudo com base na literatura, tudo veio da literatura isso aqui, e que geraram 39 perguntas, também oriundas da literatura e que irão fundamentar ou que fundamentaram o instrumento. Então, a gente chega no instrumento. Instrumento esse que, como foi falado na metodologia, se utilizou de uma escala Likert-Fuzzy de 5 pontos, de 1 a 5, de variáveis linguísticas para que tivesse uma comunicação mais próxima com o pensamento humano e que avaliasse práticas dos últimos 3 anos, como já foi comentado. Então, aqui nós temos, somando todo esse conjunto que eu acabei de comentar aqui também, a concepção do instrumento, que é demonstrado agora nesse slide. O que é demonstrado nesse slide? Que houve a implementação do instrumento através de formulário do Google Forms, onde na entrevista presencial com o empresário, o pesquisador respondeu via Google Forms aquilo que foi pontuado e foi apresentado numa apresentação pelo empresário. O empresário apontou, essa ocorrência de prática no meu negócio, e o pesquisador apontou no Google Forms. Aqui tem um exemplo de uma pergunta de uma dimensão. E aí, com isso, cumpriu-se o objetivo específico C, que é de desenvolver um instrumento pautado em dimensões do turismo inteligente para a avaliação dos negócios turísticos. Seguindo adiante, a etapa de validade de conteúdo, onde vamos lembrar que a teoria falou em 5 especialistas, que era o mínimo. Porém, chegamos no número de 21 convidados e 10 que avaliaram por completo o instrumento. E chegando ao seguinte contexto de perfil de respondente. Foram, então, desses 10, 4 pós-doutores, 5 doutores e 1 doutorando. Na questão de formação deles. Na questão de atuação profissional, todos eles têm vínculo com instituições de ensino, como é demonstrado aqui, mas muitos deles também trabalham com, por exemplo, com consultorias, com outras questões além do meio acadêmico e da pesquisa. 7 deles são professores em universidades federais, 2 deles são professores em institutos federais e 1 deles é professor em universidade estadual. Isso é claro até o momento onde foi feita a escrita da tese, né? Isso pode ter mudado. Qual é a procedência geográfica dos especialistas? Nós temos aqui 3 especialistas da região sul, 2 do Paraná, 1 de Santa Catarina. Nós temos 4 especialistas da região sudeste. Aqui nós temos, então, 2 do Rio de Janeiro, mais 2 de Belo Horizonte, mais 2, de Minas Gerais. E nós temos mais 2 do Nordeste, um dos especialistas de Natal e o outro de Aracaju. E o 10º especialista, ele reside e atua numa universidade de Portugal, em Ponte Delgada, porém ele também é brasileiro, porém ele também tem conhecimento da realidade brasileira dos negócios. Inclusive, os especialistas foram escolhidos só brasileiros porque considerando que eles tivessem conhecimento da realidade brasileira. Então, sobre a validade de conteúdo, numa síntese dos resultados do índice de validade de conteúdo, 9 itens avaliados somente tiveram concordância baixa e todos eles foram para o item de clareza textual, com mais 5 itens que tiveram um índice de validade de conteúdo de concordância média. Todos esses 9 itens foram para clareza textual.
e todos esses itens passaram por adequação textual com base nos feedbacks dos especialistas. Os outros, aqui nós temos 86, desculpa, os outros 86 itens tiveram concordância alta ou muito alta, e mesmo assim alguns deles tiveram ajustes predominantemente textuais, mas podemos verificar que a teoria falava que tinha que ser daqui para cima, ó, que eu tinha que ter de concordância alta para cima, que foi a ampla maioria dos itens avaliados pelos especialistas. Cabe também ressaltar que para representatividade dos itens, todos foram considerados com concordância muito alta. Para a abrangência das dimensões, idem. Para a abrangência do instrumento, idem. Todos com concordância muito alta pela avaliação dos especialistas. Os comentários qualitativos dos especialistas, eles foram anotados e eles foram trabalhados. Tudo aquilo que foi considerado aplicável foi implementado no instrumento. E aqui, então, tem o cumprimento do quarto objetivo específico de verificar a validade de conteúdo do instrumento com especialistas em turismo inteligente. Eu não comentei, mas está na tese, que a busca dos especialistas foi feita com base em histórico de projeto e de publicações relacionadas ao turismo inteligente. O próximo item, então, foi a avaliação, o estabelecimento de processos para a avaliação do turismo inteligente em negócios turísticos. Depois que eu tive um instrumento validado para o seu conteúdo, foi estabelecido que eu teria coleta de dados por entrevista, que o cálculo dos scores seria com base na lógica fuzzy, dos scores que seriam obtidos da coleta de dados, que a análise dos dados seria com base no fuzzy, mais uma escala do negócio turístico inteligente, e que tudo isso fundamentaria um diagnóstico empresarial que contém gráfico radar, mais a escala do negócio turístico inteligente e mais um relato de N oportunidades de intervenção pelo turismo inteligente. Com isso, ao cumprimento do quinto objetivo específico, que é de estabelecer os processos da avaliação do turismo inteligente em negócios turísticos. Quanto à coleta de dados, que é a próxima etapa, foram prospectados, como eu comentei, negócios de hospedagem e de recreação. Obteve-se resposta completa via entrevista presencial de 13 empreendimentos turísticos, sendo 7 deles de hospedagem e 6 deles de recreação. Eu trouxe aqui por curiosidade que o maior de hospedagem tem 200 colaboradores e que o menor tem 6. Que o mais novo de hospedagem tem 3 anos e que o mais velho tem 44 anos. Eu trouxe aqui também que de recreação, o maior de quantidade de funcionários tem 73 colaboradores e o menor aqui tem, a minha tela está cortadinha, mas acho que são 9, se eu não me engano, agora eu vi 9 aqui, está cortadinha, tem 9. O mais novo de recreação tem 9 anos e o mais de maior idade tem 38 anos. Uma curiosidade, não necessariamente os de maior idade são os que têm maior quantidade de funcionário. Por exemplo, o cara de recreação que tem 73 colaboradores é o cara que tem 9 anos. Ele é o mais novo e é o que mais tem colaboradores. Ainda sobre a coleta de dados, eu trouxe aqui uma projeção do mapa de Santa Catarina. E aqui eu tenho um zoom com as 11 cidades que tiveram a minha visita presencial para os negócios turísticos para a coleta de dados da tese. Então, são essas 11 cidades aqui, que, como pode perceber, ele pega nessa faixa aqui de baixo a Grande Florianópolis e na faixa aqui de cima, do amarelo para cá, é Grande Florianópolis. Esse verdinho, o rosa aqui para cima, no vermelho e no marrom, é a região de Blumenau. Então, estão representados no mapa. Por que eu não cruzei dado de localização geográfica com idade e com quantidade de funcionário? Para manter o sigilo com os negócios. Houve um acordo prévio de não revelar o nome dos empreendimentos. Feita a coleta de dados, a próxima etapa é processá-los. Então, nesse processamento dos dados, nós temos a lógica fuzzy. E aqui na tela eu estou mostrando o processo de fusificação.
O que esse processo de fusificação faz? Basicamente, ele projeta uma resposta na escala do instrumento nessa função de pertinência triangular. Por que ela é triangular? Por consequência desses triângulos aqui e pela função de pertinência que há na escala lateral. Então, o que acontece na análise dos dados? Nós temos uma projeção, por exemplo, eu peguei aqui a resposta da dimensão 5, que está circulada em vermelho. Ela tem uma pertinência de 0,5, tanto para a ocorrência moderada, como 0,5 para a ocorrência alta. O que isso significa? Que um negócio na dimensão 5, ele está num processo transitório, ou para a ocorrência alta, ou para a ocorrência moderada, se ele estiver decrescendo nas suas práticas. O fuzzy, ele busca demonstrar que você não que a ocorrência não é algo estático, que ela é um processo transitório, que ela considera um intervalo e não um único ponto, como nesse caso ela quer mostrar que eu sou, ou que eu tenho pertinência de 0,5 para a ocorrência alta, e que eu tenho pertinência de 0,5 para a ocorrência moderada. Depois de feito o processo de fusificação e desfusificação, como está explicado na tese, nós chegamos ao gráfico radar. Esse gráfico radar, ele contempla cada uma das 12 dimensões do turismo inteligente que eu avalio o negócio, e ele tem aqui a média, o intervalo inferior e o intervalo superior, ou seja, ele considera um intervalo, ele não considera um único ponto, como eu acabei de comentar. Como que eu cheguei nesse intervalo de intervalo inferior, média, até o intervalo superior? Lógica fuzzy. O fuzzy me gerou o conhecimento desse intervalo fuzzy que é apresentado, e esse gráfico é de um empreendimento de hospedagem que participou da amostra, assim como no anterior também era. Agora eu vou explicar como que eu faço a classificação do negócio na escala de negócio turístico inteligente. Como que isso é feito? Eu calculo a área de cada triângulo que compõe o gráfico radar. Então, por exemplo, eu trouxe aqui na tela um dos gráficos que é formado pela intersecção da dimensão gestão da inovação com a dimensão gestão do conhecimento. Ele forma esse triângulo, eu tenho as medidas pela escala aqui, e eu também sei que esse ângulo ele é de 30 graus. Então, eu faço o cálculo dessa área e eu faço o cálculo de toda essa área que está dentro aqui do gráfico radar, e eu faço para média, limite inferior e limite superior. O que isso gera? Isso gera essa escala de classificação do negócio turístico inteligente como iniciante, emergente, em consolidação e consolidado. Como a gente pode observar, o negócio que está representado aqui, ele obteve uma área média de 21,75 e também ele tem os limites inferior e superior pela lógica fuzzy. O que eu faço com isso? Eu posso analisar qual é o status do negócio turístico inteligente que ele está, qual é a pertinência que ele tem para cada status, como eu mostro agora no próximo gráfico, que é o seguinte, ó, eu fiz uma projeção na cor rosa no triângulo do status consolidado. Então, esse triângulo rosa, ele é do status consolidado. Por esses 3 círculos pretos que eu fiz aqui na tela e uma projeção com essa linha preta, eu posso observar o seguinte, que, por exemplo, o limite inferior da medida dessa empresa, ele tem uma pertinência de 0,1 para o status de negócio turístico inteligente consolidado. A média tem uma pertinência de 0,2 e o limite inferior tem uma pertinência de 0,3 como negócio turístico inteligente consolidado. De outro modo, eu também posso pegar o triângulo, esse aqui, que é do status em consolidação. E aqui em cima fazer uma projeção de pertinência do resultado dessa empresa quanto ao status de em consolidação. O que isso demonstra em suma? Que o negócio ele não é algo estático, ele está num processo transitório entre status de um negócio turístico inteligente. Para a parte final, então, chegando finalmente da análise dos dados, eu demonstro aqui o seguinte, dois exemplares da amostra que são do segmento de hospedagem e como foi o gráfico radar como resultado deles. É possível observar que houve diferença de resultado do negócio que está aqui embaixo, do resultado de hospedagem que está aqui em cima.
Do mesmo modo, eu trouxe aqui 2 resultados de recriação. Também é possível observar que o método implementado detectou diferenças de práticas, de ocorrência de práticas de turismo inteligente nos negócios envolvidos. O que cumpre com o 6º objetivo específico, que é realizar a prova de conceito do método proposto. Para fechar aqui, então, antes das conclusões, eu só comento que os diagnósticos também são um resultado da tese. E aí eu trouxe aqui na tela 4 capas de 4 diagnósticos que foram entregues para 4 empreendimentos participantes, onde eu tapei com uma tarja branca o nome das empresas e que no total gerou o seguinte: 13 devolutivas, 181 páginas, mais de 200 ações propostas para esses 13 empreendimentos e que estão contempladas nesses relatórios, e mais de 2.000 quilômetros percorridos para que eu pudesse visitar esses empreendimentos. É claro que eu saí do Rio Grande do Sul e fui até Santa Catarina para visitar cada um dos empreendimentos e aplicar a entrevista, o instrumento e o método, né? Como conclusões da tese, nós temos um método que considera tanto a indústria do turismo, que são aquelas 12 atividades características, que considera as 12 dimensões do turismo inteligente que compõem o instrumento que tem outros atributos, como a sua escala, como a temporalidade, instrumento que gera dados, que tem um cálculo, que tem uma lógica de cálculo dele estabelecida pelo método, e após o cálculo desses dados que o instrumento gera, eu tenho uma lógica que guia a interpretação dos dados, como, por exemplo, no gráfico radar e como, por exemplo, naquela escala do negócio turístico inteligente. Com isso, então, eu cumpro o objetivo geral da pesquisa de propor um método para avaliação de práticas do turismo inteligente em negócios turísticos. E eu vou para os finalmente agora, então, que é o seguinte: o turismo inteligente ele é visto como um caminho sem volta, só que falta muito investimento na aplicação do turismo inteligente para negócios. A gente observa N projetos de N instituições que focam muito no destino, mas esquecem do negócio. Então, essa tese busca colaborar com um maior foco do turismo inteligente em negócios, tanto pelas instituições, quanto pelo poder público, quanto pelos próprios negócios que não têm foco no turismo inteligente. Além disso, é importante comentar que há uma ênfase muito grande em tecnologia, mas o turismo inteligente não é só a tecnologia, apesar de ela ser talvez o mais importante. As outras dimensões que foram apresentadas também são importantes. Muitos são os benefícios que o turismo inteligente promete e que acredita-se que ele vai entregar. E esse método, mais a intervenção que se espera que seja feita depois do método, com as ações propostas, espera-se que a gente siga para um caminho, que a gente colabore com um caminho de negócios turísticos inteligentes, que é o propósito dessa tese. Para fechar as conclusões aqui, tem N oportunidades de melhorar instrumento, incrementar o método, ampliar a amostra de pesquisa que foi feita, que foi muito focada em Santa Catarina, em 2 segmentos, de quando eu tiver uma coleta de dados, eu solicitar evidência do respondente, que eu não solicitei. Então, como está demonstrado nesse slide aqui, e como tem na tese, outras oportunidades, muitos são os trabalhos que podem ser feitos a partir da presente tese. E para fechar aqui, eu só comento a produção intelectual que foi feita no doutorado. Alguma parte dela é com base na tese, como, por exemplo, eu vou comentar na sequência, mas foram feitos 4 artigos publicados, mais um que está em execução, que é o final da tese, 2 livros organizados, 9 capítulos de livros publicados e 15 produções intelectuais no total publicadas. Entre elas, há um artigo que é uma parte da tese, que é esse aqui, Dimensões do turismo inteligente e dos seus níveis. Uma revisão integrativa da literatura. Por que eu trouxe isso? Porque ele é uma parte da tese, ele foi avaliado por pares e ele, inclusive, já tem 2 citações em questão de 6 meses que ele foi publicado
ele é mais uma evidência de validade ou de utilidade dessa tese, né? E aí eu tenho aqui no final referências, que eu apresento algumas delas. Vocês podem observar na tese os professores, que são dezenas de páginas de referência que eu tenho no meu trabalho, que fundamentaram a minha tese. E no final eu tenho o meu muito obrigado a todo mundo que fez parte desse projeto, os professores, a banca, os colegas, amigos, família, todo mundo. O meu muito obrigado às empresas, a parceiros externos, amigos. E eu só quero deixar esse recado que eu deixei na qualificação, que o turismo inteligente ele pode parecer algo meio futurístico para o setor do turismo, mas o futuro é algo que se faz desde hoje. Eu não posso ou não tenho como esperar o futuro acontecer. Eu tenho que fazer desde agora. Obrigado.